Senhoras e senhores, boa tarde. Doutor Anemar, ele estava participando do pleno no 10º andar, uma matéria administrativa e que terminou há pouco. Ele deve estar chegando por aí agora mesmo, de maneira que nós vamos só adiantar o expediente aqui e já vamos fazer a pauta da qual ele não participa. Não está no horário qualquer. Doutor Marcelo, 14h15. Tem sustentação dele? Tem. Quem está na sustentação? Doutor Álvaro Antônio Coutinho Costa. Aí? Tá aqui. Que mais? Só ele? Só. Vamos fazer. Importância. Posso apregoar. Processos do PJE, da relatoria, do juiz convocado Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, Dr. Gessé, terceiro votante, Dr. José Murilo. Uma inscrição feita hoje, no número 15 da pauta, que é o RO 11.103, 23/2015. Inscrito Dr. Álvaro Antônio Coutinho Costa, pela recorrente, que é reclamada. Qual é o número 15? É o 15. Pauta é o RO 11.103? 103. PJE, né? PJE. Ela carregar aqui só. Isso. Tranquilo. Éder Fábio Lactalis. Deixa eu só ver aqui a conclusão. Doutor Marcelo, já está carregado aí? Pois não. Pronto. Então, só a conclusão, por favor. Conheço de ambos os recursos ordinários e numéricos, dou provimento ao apelo da segunda reclamada para excluir a sua responsabilidade pelo pagamento da multa de 40% do FGTS relativo à interregno de 18/4/2011 a 8 de janeiro de 2015. Como consequência, eu julgo improcedente a presente ação. Dou provimento ao recurso obreiro para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, bem como para isentar do pagamento dos honorários periciais, os quais deverão observar, um minutinho, porque movimentou aqui, os termos da resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, isentando de custas. É a minha proposta de voto. O senhor quer se manifestar ou aguarda? Indago-se a divergência, excelência. Doutor Jacé? De acordo. Eu também estou de acordo, então. Ok. Ok. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Perfeito. Agradeço, uma boa tarde a Pois todos. não. Tem uma outra inscrição do doutor Marcelo, mas o advogado ainda não chegou. Não está presente. Tem dois com inscrição, né? O 20 e o 9. Está para cá daqui, ó. Não, esse 20 é um adiado. É o que já veio adiado? Já 20? veio adiado. 20 o que é? É aquele da menina ali, da federação? São vários adiados. O 20 não é da OJ 191, É. que Vossa Excelência retirou a divergência e eu, por consequência, retirei o acompanhamento Tirou. da divergência. É o da Cotemina. Da É o Cotemina. 11.069/55/2016. Então, já tá vamos, esse 9, vamos aguardar um pouquinho, mas os demais têm alguma divergência? O que é que nós temos de mais? Doutor Marcelo. As divergências que eu tinha, senhor presidente, o doutor Marcelo já as acolheu, eu estou de acordo com os Já novos votos reformulou, propostos. né? Eu também já reformulei o que tinha que reformular, está tudo nos conforme, né? Teve um que o senhor ficou vencido na competência. Isso, aqui da competência eu fiquei vencido. Enquanto aos demais, não há. Não há nada, né? Então, eu declaro que todos os processos do doutor Marcelo, relator, foram aprovados por unanimidade, foram aprovados nos termos dos votos já registrados eletronicamente, salvo o número 9, que tem ainda uma sustentação que nós vamos aguardar um pouco até o final da sessão. Se o advogado chegar, ele poderá fazer a sustentação. Ok? Todos, então, foram aprovados nos termos decididos nos termos dos votos já proferidos eletronicamente, inclusive os EDs. Bom, então vamos. Agora os outros, o Neymar participa, né? Sim, senhor. E no eletrônico? Aí no. Na pauta. Ah, mas aquele lá está mais tarde. Está mais tarde. Adorar. Está mais tarde. Espera.
Procura saber dele se ele foi almoçar, como é que está a situação lá, se ele está vindo. Que horas que começou lá? Lá foi às 9. 9 horas. Não, acabou na hora que eu estava vindo para cá. Encontrei com o pessoal no elevador saindo do pleno, não, eu vindo para cá. Nossa. E a matéria administrativa? Simples. Simples. Nós fizemos uma reunião aqui, o presidente convocou para fazer uma reunião aqui. Não veio todo mundo. Tinha pouca gente. Com pouca gente estava aqui, você estava complicando, eu falei no dia do pleno. Eu não vi, não. Pleno negócio de... Não precisa nem falar para ele que já jogou tudo, Marcelo. Advogado, eu vi agora mesmo. Acho que ele saiu. Que é o meu lá. Doutor Marcelo. É da Avivar. Mas no caso, ele falou que no do senhor ele não vai sustentar, não. É só se o colega dele chegar. Então, por isso que a gente está aguardando, porque foi inscrição. Esse 9, realmente, 10.572. Mas o doutor Marcelo não vai sustentar eles, não. É o doutor Eduardo Augusto. É da reclamada também, Avivar. Aí daqui 2 minutinhos já. José Murilo, através da minha pauta, que eu vou propor na turma, eu não sei se aguardaríamos o doutor Anemar, ou se já, porque os advogados Podemos fazer, já está. Com ele. Doutor Gessé está me avisando aqui que tem um processo da pauta dele que ele vai pedir o adiamento, né, doutor Gessé? Na verdade, senhor retirada presidente. de pauta? Não, na verdade, senhor presidente, é um processo em que, na quarta-feira à tarde, o recorrente apresentou novos documentos e pede que sejam considerados pela adulta turma. Esses documentos, não houve tempo hábil para que... Os processos, inclusive, já não estavam nem mais no gabinete, já estavam sob os auspícios da secretaria. Então, na verdade, a parte contrária não teve vista, a fim de possibilitarmos atendimento contraditório e direito de defesa. Então, o encaminhamento que o relator faria, e aí indago a Vossa Excelência se podemos proceder dessa forma, aguardaremos o pregão, seria a retirada de pauta, concessão de vista dessa documentação à parte contrária, posteriormente concessão, intimação do Ministério Público, porque é um processo que o Ministério Público vem funcionando, então posterior vista ao Ministério Público, para só então reinclusão em pauta. Nós estamos adiantando, parece que os advogados... É porque os advogados estão presentes, eu apenas pensei em liberá-los para eles que não ficassem aguardando. Aguardando, chega na hora, nós vamos adiar. Pois não. Então, esse processo qualquer se apregou, por favor. Processo da relatoria doutor Gessé, é o número 2 da pauta, que é o RO 10.121-18-2017. Inscritos e presentes, doutora Luciana do Espírito Santo, doutor Fábio da Costa Vilar. Então, esse processo fica retirado de pauta, será aberto vista para a parte contrária àquela que apresentou os documentos, e depois o processo será enviado ao Ministério Público, ele já está participando do processo, será enviado ao Ministério Público e posteriormente será reincluído em pauta. Quando for reincluído em pauta, naturalmente as partes, né, terão, mas não vai demorar não. Tá bom? Então, só para adiantar para os senhores... para não já sugiro, senhor presidente, se Vossa Excelência entender pertinente, prazo de 10 dias, tanto para a parte contrária quanto para o Ministério Público. 10 dias para a parte contrária se manifestar sobre o documento e 10 dias para o ilustrado Ministério Público do Trabalho manifestar também. A doutora Tânia. A doutora Neymar está chegando e já foi bom que adiantou. Bom, agora o meu aqui. O que tem do meu nessa encrenca aqui. Que problema. Querem te derrubar hoje, hein? Faz o meu processo, é rapidinho. Faz o nosso, em seguida faz o anexo. Não tem problema, não é rapidinho, não vai demorar, não. Esse computador que nem liga. Não, vou te falar, viu? Dele, qual que é o...
Doutora Neymar, Vossa Excelência foi lá e eu corri. Não, eu fui, então eu saí a tempo. Olha que eu estou elevador subindo, não, a sessão já é 2h30. Eu falei, é melhor que eu podia estar minhas coisas e desci. Mas não tem problema não. Inclusive eu não fui lá não, eu fugi lá, falei, vamos começar a passar. Falei, vamos começar a segunda semana, segunda-feira você passa um raio. Não dá. Nossa. Era obrigatório, falei, vou. Acho que demorou lá umas 4, 5 horas. Pois é, você é bom. O trem que não. Você não gasta meia hora para discutir nada. As propostas são essa acabou. Lá não tem alteração nenhuma. Aí fica, mas e isso? Qual que é a economia? Como é que vai ser isso? Né? Tudo combinado. Eu tinha vindo aqui na outra reunião, já sabia como é que ia ser. Vai fazer então naquele processo. Vai te falar, me tiraram essa Doutor Marcelo falou que tem um advogado que não chama de mesa vai fazer. Daquele outro? Então vamos chamar o outro. Tomara, né? Chamar o outro que a gente já faz. Tomara que esse aqui tenha. Vou chamar aqui, quer ver? Rapidinho, é do doutor Marcelo, então, né? Marcelo. Falei, vai. Ah, ótimo, melhor que não adianta meu mentir, né? Olha quanto é. Esse do. Não. Que isso? O Marcelo Avivar? Sim, senhor. Queira Aparecida Ribeiro Avivar? Vai, tá. Doutor Marcelo, Posso pregar? pode pregoar, por favor. Isso aqui não é Vossa Excelência, não, doutora. É um outro que eu estou advogado, doutor Marcelo. Não, mas não é. Vossa Excelência não participa desse, não. É processo da relatoria Dr. Marcelo, segundo votante Dr. Gessé, terceiro votante Dr. José Murilo. É o número 9 da pauta, que é o RO 10.572, 13/2017. Inscrito o Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente reclamada Avivar. Doutor Marcelo, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante no mérito do provimento ao recurso da reclamada para, excluindo-se da condenação a obrigação de reintegração, bem como o pagamento de salários vencidos e vencendos, julgar improcedente a ação. Fica prejudicado o recurso da reclamante, estou invertendo os ônus da sucumbência e a minha proposta de voto. O senhor quer se manifestar, doutor? Eu poderia aguardar eventual divergência, por Perfeitamente. favor? Doutor Gessé? Presidente, o caso é limítrofe, Foi é limítrofe. absolutamente limítrofe. Mas Só achou que ia sustentar, mas não vai, não. Mas eu vou Sem acompanhar o entendimento do Dr. Marcelo e integralmente. Eu não acreditei, fui conferir, depois conferi. Eu também, outra né? vez. E ficamos, e é exatamente em cima, e a questão. Bom, enfim, eu estou acompanhando. Eu também peço, aliás, eu também acompanho. Então, a decisão unânime, temos voto relator. Próximo, e vamos voltar, então, para a minha pauta, então, né? José Murilo. Nada não, viu, Marcos? Não está querendo aparecer aqui o meu. Tá vendo? Eu virei ele. Vai ter um problema aqui, peraí. Eu também dei um probleminha aqui. Esse é o contrário, esse fica vermelho. Tem sentido um negócio que quando está certo fica vermelho? Fica verde? Isso é quando a coisa está toda errada.
aquela própria tela, né? Ok, Neymar? Já conseguiu Agora aí? deu, agora deu. Pode tocar. Então vamos. Podemos. Processos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, desembargadora Neymar, terceiro votante, juiz Marcelo. O primeiro processo é um adiado da última sessão, é o processo 10.122.02.215, em que a doutora Helena encontra-se presente apenas para assistir ao julgamento. Peraí. Esse é o... Não, desculpa, doutor. Não, esse não é dela, Esse não, é o esse é outro. 30, não. Eu confundi. Ela não é dela, não. Agora, o primeiro é da doutora Helena, de Cássia Rodrigues também, mas o adiado é de outro relator. Agora é o número 20 da pauta, que é o ROPS 11.593.46/2016. Ela está inscrita pela recorrente, que é reclamada. Eu estou conhecendo o recurso. Peraí, só um minutinho. Dou-lhe provimento apenas para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios. Dou-lhe provimento parcial. É a mesma questão, eu tenho olhado isso aí, mas está tendo um problema nos editais, né? Os editais estão sendo genéricos. Esse é que está tendo esse problema. Estou observando que está tendo a notificação pessoal, mas está tendo esse problema do... Até aquele outro que eu pedi vista, eu ressalvei, falei que eu estava entendendo que era... que a notificação entregue na casa do cidadão lá é suficiente para ter a notificação pessoal, mas está tendo problema dos editais que estão sendo genéricos ainda. Por isso que eu estou dando provimento só para excluir esses honorários. Só até a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ilustre procurador do trabalho, egrégia turma, boa tarde. Excelência, já que o senhor me adiantou seu posicionamento, vou me atentar a essa questão. O edital, a exigência dele está prevista no artigo 605 da CLT. E o artigo 605 traz lá os requisitos de publicar 10 dias antes do vencimento, 3 vezes a publicação no jornal de maior circulação local. O artigo 605, que fala da publicação do edital, do requisito da publicidade, não traz o requisito da pessoalidade, que é o que vem entendendo a questão dos editais genéricos, de se exigir que na publicação do edital conste os nomes dos contribuintes, os valores devidos. O artigo que traz o requisito da pessoalidade é o artigo 142 e 145 do CTN, que é o artigo que fala da notificação pessoal. Então, antigamente, realmente, quando a CNA não fazia a notificação pessoal, criou-se a exigência de que no edital fosse suprido essa falta e que a notificação fosse feita na publicação digital, que ali no edital constasse, então, pessoalmente a convocação dos produtores. Mas a CNA passou, então, a notificar o sujeito passivo, que é enviar aquela notificação com a R que a gente junta antes de ajuizar as ações. Então, o requisito da notificação pessoal, ele está sendo cumprido com o envio da notificação com a R ao domicílio do contribuinte. Então, não há que se falar em aplicação do artigo 605 da CLT, que fala da publicação digital, juntamente com o artigo 142 do CTN. Estes são aplicados pela recorrente de forma separada, a publicação da digital pelo artigo 605 e o envio da notificação pelo artigo 142 e 145 do CTN. Fazer a junção com que nós notifiquemos o contribuinte, enviamos para ele a notificação ao seu domicílio com a R e exigir também que seja feito isso na publicação digital, seria um requisito cumprido aí em duplicidade. Além disso, nós fazemos publicação em edital, jornal físico, aquele de maior circulação, em que o contribuinte possa ter acesso ali no município em que ele reside. E no edital nós temos mais de 150 mil contribuintes devedores da contribuição sindical rural. Não seria possível incluir todos esses nomes na publicação digital. Além disso, o edital ele é feito antes do vencimento da contribuição. Nós não teríamos como colocar ali
questão de valores devidos, tanto que o edital ele é feito exatamente para que o contribuinte possa impugnar o seu enquadramento, impugnar a questão dos valores, o valor de terra nua, que gera a base de cálculo. Então, nós entendemos que o artigo 605 ele foi cumprido conforme a exigência do artigo 605, feita a publicação dentro do prazo, as 3 vezes, e 10 dias antes do vencimento, que é 22 de maio. E a notificação pessoal, o requisito da pessoalidade, ele foi cumprido com o envio da notificação pessoal. E essa notificação pessoal, que está no ID 50D6C5D, ela foi recebida por uma pessoa que tem o mesmo sobrenome do réu, no mesmo endereço que ele foi citado, inclusive foi o endereço que ele constou como seu em sua contestação e na procuração juntadas no processo. Então, Excelência, quanto à questão do edital genérico, nós entendemos que essa exigência, e que realmente tem jurisprudência embasando a questão do edital genérico, foi quando a CNA não fazia a notificação pessoal, não cumpriu o requisito da pessoalidade. Então, nós entendemos que deve ser aplicado de forma diferenciada, porque foi cumprido o requisito da pessoalidade e da publicidade. É o que se pede. Doutor, quem que é o segundo aqui? O doutor Anemar, né? Sr. presidente, porque essa questão está debatendo, inclusive tem uma pediada do... Foi que eu pedi vista. Pedi vista, mas entendi que o problema do cheguei à edital. seguinte conclusão. Uns casos, a CNA, ela faz o edital genérico, outras vezes publica a quantidade menor de vezes da exigida, e a outra, ela fala que a notificação pessoal é de forma indireta, ou não pessoal, poderia ser. Mas o que eu vejo é o seguinte, a necessidade de duas, do edital e da notificação pessoal, extrajudicial, pessoal, porque a primeira é para a constituição do crédito, e o segundo é para constituir, a primeira é para a constituição do crédito, e a outra é para constituir mora. Essa é a questão. Então, os casos que eu percebi é que quando há notificação pessoal para a constituição do crédito, não há a pessoal para a constituição de mora. Examinamos um caso agora em que o sindicato, nem era o caso CNA, o sindicato, ele, não sei se é o doutor Gessé, que eu até fiz essa observação, como terceiro votante, ele encaminhou a notificação extrajudicial pessoal para constituir mora, a empresa abriu o envelope, recebeu a via e carimbou com recebimento, etc. e tal. Ou seja, essa segunda foi atendida, mas a primeira não foi. Pois é, mas aí nós temos que pensar o seguinte, o Galo está dizendo aqui, eu acho que realmente o edital ele não precisa constar nome de todo mundo. Esse edital, para constituir mora, como é que constituir mora? Para construir um crédito, você vê sindicato, você vê aí, é só o edital avisando que o pessoal que vai vencer o tal dia tem que pagar mas você cria um débito para alguém. Se alguém souber que está no meio daquela lista lá... Sim, mas quando você diz, só para a gente posicionar, que quando você diz assim, ó, até tal dia vai ter que recolher a contribuição sindical, que seja de qualquer uma lá. É o que acontece. Depois, você não pagou, se ela manda a notificação para o sujeito e falou, você não pagou, você tem que enviar lá o boleto para ele pagar e tal. E ele não pagou, ele está constituído em mora. Eu acho que o edital, como ela está explicando aí, a gente tem que pensar nisso aí, porque realmente o edital não precisa constar nome de todo mundo, até porque você nem sabe se quem vai pagar, deixou de pagar. O edital é um aviso, que tem que ser três vezes, etc, etc. Porque quando está falando de edital genérico aqui mesmo, que realmente tinha essa situação. Não citava, não mencionava ninguém. Depois não tinha notificação pessoal. Aí era complicado, como é que fazia? Mas eu vou fazer, mas é uma coisa que nós temos que pensar aí para discutir isso aí. Você tem que colocar também, o senhor tem que colocar direitinho nesses recursos, explicando isso, que obriga pelo menos a gente se manifestar sobre isso. Ainda que não tenha, a gente não, por acaso não tenha diagnóstico, você tem que se manifestar sobre isso. Né? Aí está um questionamento, pode TST, etc. Porque fica citando aqui acordos do TST mais antigos, que não tem essa situação. Então, estou vendo o meu voto aqui mesmo, acordo de 2008, que fala em edital genérico, etc. Então, é uma situação para mudar essa situação. Nesse caso, Excelência, até não foi possível colocar, porque a sentença ela tratou exatamente de enquadramento e não do edital. Então, não tivemos como abordar a questão do edital. Tá. De qualquer forma, convém sempre bater nessa tecla para a gente, inclusive, para nos obrigar a se manifestar sobre essa questão especificamente. Quem é o doutor Gessé?
Doutor Estou de Marcelo. acordo com o relator. Então, tá, mas eu estou atento a esses problemas aí. Vamos começar a discutir. Não, evoluindo porque é isso que traz. Em virtude do trabalho da doutora, né? Ah, essas informações que estão trazendo é que nós estamos verificando. Ó, tem a notificação. Se a notificação tem que ser assinada pelo próprio devedor, pode ser entregue na casa dele. É outra dificuldade, porque quando você pega aí sindicato disso, sindicato de empresa, vai lá, a empresa recebe, bate carimbo, qualquer pessoa que recebeu, bate carimbo é válido. Agora o produtor rural, pessoa física, já é mais complicado. Mas bate nessa tecla que nos obriga a falar disso aí. Sim, Ainda que sim. seja por embargo declaratório, alguma coisa, vai questionando aí, tá bom? Tá bom. Muito Então, obrigada. tá bom. Decisão Boa tarde a todos. unânime nos votos, no tempo do voto do relator. Próximo. Número 14 da pauta, RO 11.010, 61/2016. Inscrito Dr. Elias Nege Neto, pelo recorrido reclamado RN Comércio. Tá, isso aqui é RN Comércio, é um ROPS, né? Conheço do recurso do mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 895.4 da CLT. O senhor quer se manifestar? Excelência, poderia guardar a Pois divergência? não, doutor Anemar. Estou de acordo. Doutor Marcelo. De acordo. Então, decisão unânime, nós temos o voto do relator. O senhor, daqui um pouquinho nós chamamos, só para não ter que mudar de sala aqui, mas já vai rapidinho. Próximo. Número 12 da pauta, RO 10.975, 61/2015. Inscrito Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente, que é reclamada. Corrente reclamada. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Com esse recurso do mérito, dou-lhe por seu provimento para limitar o pagamento das diferenças de comissões de vendas no mercado aos meses de maio e julho de 2014. Maio a julho de 2014. Determinar que seja observado para fins de compensação os reais valores pagos a título de comissões deferidas, com base nas fichas financeiras sob tais, para excluir a multa por embargo de declaração de título protelatório. Reduz o valor arbitrado da condenação para 27 mil, com custo de 540 pela reclamada, já pagas, devendo a Secretaria da Vara oficiar à Secretaria da Receita Federal para devolução do valor recolhido a maior. Excelência, você pode explicar? Porque são várias comissões. Qual comissão seria? E eu estou pelo reclamante. Tá, pelo reclamante. Olha aqui, ó. Quer ver como é que está a situação? Eu estou tirando aqui, ó. Aí você fala, não. Porque teve, inclusive, erro material erro material no laudo pericial. Eu até aponto os erros materiais aqui. Então é o seguinte, na verdade, eu estou para limitar o pagamento das diferenças de comissões de vendas no mercado aos meses de maio a julho de 2014. Determinar que sejam observados para fins de compensação os reais valores pagos, porque a perícia andou confundindo lá. Pagos a título das comissões deferidas, com base nas fichas financeiras tais. E para excluir a multa por embargo de declaração de títulos protelatórios. Tá? As comissões de mercado, né? De mercado. Mercado eu estou limitando a esse período aqui. Vamos ver por que eu estou limitando aqui. Só um minutinho. No dia de janeiro foi lançado para período de pagamento. Isso aqui é os valores que ela... Estou evitando, deixa eu ver aqui. Revela que houve pagamento em abril a título de comissões de vendas diretas, no valor de 6.300. Então, é por isso que eu estou excluído. A perita lançou aqui, teria sido pago um valor tal. Essas comissões de vendas do mercado deferidas na decisão de deve se limitar aos meses de maio a julho, porque abril houve pagamento. E mandando compensar, porque a perita, por exemplo, tem um valor aqui que ela pôs no cálculo, pôs no laudo. 613,12 de comissões pagas. Na verdade, o valor pago foi de 6.013,12. Não foi 613, foi 6.013,12, conforme a ficha financeira. Foi pago o valor de 600,51, quando o valor pago, na verdade, foi 680,51. Foi erro material constando, que eu estou constando no laudo. Então, estou apontando e determinando que seja observado esses valores reais que constam realmente nas fichas. Só isso. Estou excluindo no mês de abril, que foi pago, e mandando compensar os valores efetivamente pagos. Quer se manifestar? Senhor presidente, é só em relação, então, vou limitar aqui a sustentação, em relação a essas comissões de mercado, entende o reclamante recorrido que as comissões são devidas na forma do deferido pelo juízo,
porque as comissões que foram quitadas em abril, na verdade, não há referência de que elas sejam de fato comissões de mercado. As comissões, de acordo inclusive com o próprio depoimento do preposto, seriam pagas na rescisão ou até posteriormente à rescisão, que não houve, né, que esse pagamento não aconteceu. Né. Então, inclusive, com base no depoimento do preposto, o juiz deferiu essas comissões, na medida em que não ficou vislumbrado o pagamento dessas comissões de mercado na rescisão ou mesmo posteriormente. E a reclamada que tinha que fornecer documento não forneceu. Né? Ela não forneceu. Além do fato dela não ter contestado o pedido, e aí entendo que há, no caso aqui, a aplicação da ausência do princípio da impugnação especificada, artigo 341, que ela não contestou também, o juiz reconheceu isso. Então, tendo em vista esses aspectos, requer seja mantida integralmente a sentença. Realmente houve pena de confissão, é o que eu estou dizendo. O juiz mandou pagar as comissões de abril a julho, só que abril tem pagamento, está constando o pagamento. E o resto eu estou determinando a dedução dos valores corretos, porque o perito, ao transcrever da ficha que ele cita, do mês para o laudo, houve um erro material, 2 erros materiais que eu estou corrigindo. É só fazer a comparação lá depois. Doutor Anemar. Eu sou companheiro. De acordo. Então, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Qualquer coisa, o senhor insiste conosco lá que nós reexaminamos. Tá? Obrigado. Não é possível, fechei um negócio de novo aqui. Agora tem um adiado que o senhor apresentou nova versão. Já apresentei aquela lá, já está tudo de acordo, né? Então, os demais também. Tá, então, todos os demais já estão, que tinha alguma dúvida, nós corrigimos? Com esse adiado aí, que foi alterado, diz respeito à questão do sobreaviso, né? Sobreaviso no telefone, eu mudei, você viu? Eu vi, tá dizendo. Mudei, inclusive citei, o acordo meu, seu, do todo nós. Eu vi. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu fiz um pedido para fazer um levantamento para mim, aqui no tribunal, com que dessa questão, mas por ser uma questão muito. A situação de fato vem de fora, da forma mais diversificada. Sim. Eu estava querendo saber rediscutir isso depois, ainda que seja rapidamente, porque tem situação que parece que é igual ao anterior, mas tem uma sutileza que. Não, tem matéria de fato que tem que ser. Eu queria ver o final, porque o doutor Gessé trouxe um voto aqui exatamente igual a esse. E ele está trazendo um tema diferente. Não, o entendimento dele está igual. Não, o dele aqui ele está negando. Não, está negando. Está negando, eu também neguei, eu reformulei o voto. Pois é, a situação dessa, que o cidadão provou que ele foi chamado, que foi à empresa. Lá no GSE, quando ele foi chamado, parece que ele recebeu as ordens. No seu caso, ele marcou o cartão, mas não recebeu. Exatamente, mas aqui nós temos que deixar, eu acho, quer dizer, continuar seguindo a orientação que estava lá, porque na hora que chegar os titulares, a gente vai, porque nós estamos, essa orientação que nós estamos seguindo é a orientação que nós formamos. Anterior, né? Tanto que tinha, eu citei um voto meu, eu vi lá. Vossa Excelência que me alertou até para o fato. Não, é verdade. Um voto meu, Vossa Excelência, do doutor Jorge e do doutor Rogério. Mas como está seguindo, vi que o doutor dele lá está seguindo, o meu é que estava contrário. Aí eu reformulei, citei a jurisprudência. Eu estava querendo ver, doutor Zambuja, se a gente podia definir uma questão, por exemplo, o que eu estava discutindo, examinando lá no gabinete, as questões que foram apuradas, é o seguinte, quando o cidadão, quando o reclamante, o empregado, a atividade dele implica em ele ter que comparecer à empresa, por exemplo, um técnico de manutenção, ele fica de sobreaviso no celular. Ele não fica impedido de locomover, mas pelo menos a vida social dele, no final de semana, muda. Ele não pode se ausentar para longe, porque tem que se locomover a empresa, etc. E tal. Agora, por exemplo, supervisor, é um gerente de vendas, um gerente que não necessariamente tem que comparecer, aí ele resolve o problema por telefone mesmo, em 2 minutos ali e tal. Eu acho que pode olhar o caso a caso. Se você entender lá, por exemplo, que o sujeito realmente ele estava ali, não tinha liberdade de locomoção nem nada, porque ele podia ser chamado a qualquer hora, e ele realmente precisava ser chamado, aí é diferente. Agora, o camarada às vezes está lá, ele é gerente e tal, ele pode eventualmente atender um chamado de alguma coisa, alguma conversa, alguma coisa, mas não é obrigado, não teria obrigação de comparecer na empresa, ou ele, a pessoa responsável por aquela máquina, ou por funcionamento da máquina. Vamos examinar caso a caso, mas em princípio aplica a regra de não, né, a não ser que seja provado mesmo
tempo à disposição. Eu acho que sim. Mas fica Vai aí. acabar acabando, porque vai acabar perdendo depois, porque hoje com o teletrabalho, com o trabalho no Você domicílio, fica etc. com então, vai porque realmente a acabar. gente fica à disposição, se você pensar. Bom, então, todos os demais ficam decididos na forma da votação já feita eletronicamente, né, com alguma ressalva ou com alguma parte vencida, todos, inclusive, os EDs. Agora nós passamos para a pauta do doutor Anemar, né, na ordem. Quem primeiro? Processo da relatoria do doutor Anemar, segundo votante, doutor Marcelo, terceiro votante, doutor Gessé. Número 12 da pauta, que é o ROPS 11.077-34-2016. Inscrito o doutor Elias Nes Neto pelo recorrido, que é o reclamado. Recorrido, reclamado. Doutora Anemar, conclusão, por favor. Era meu McLaren abrir aqui. McLaren do Rubinho, né? É o 11.077. É o 11.076. 11.077. Muito Esse bem. eu fiz uma anotação aqui de quem seria a recorrente, o reclamante, mas reclamada, mas na verdade é reclamante, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante no mérito, estou negando o provimento, confirmando a sentença. Feliz, quer se manifestar? Eventual Aguarde. divergência. Doutor Jacó. Marcelo, doutor Jacé. Jacó. Decisão unânime, Obrigado. do voto relator. Cumprimentos. Boa tarde. Mais algum? Não, senhor. Então, também, doutora Anemar, tem as observações de praxe, todos aprovados nos termos da votação eletrônica já registrada, inclusive EDs. Próximo, vamos para o doutor Gessé Franco. Cláudio. Tem aquele 22, aquele adiado da última sessão, em que o doutor Marcelo ficará como redator. Certo, Né? tá. Tá Doutor definido Marcelo, também. qual que É o 10.528 da Telemon, sim, Telemar. vai, esse eu fico respeito vencido. da- Esse é normal porque eu fico vencido. Tá certo. Mais algum? Não, né? Tem algum que tem sustentação do doutor Marcelo, doutor Gessé? Tem, sim, senhor. Eu tenho o dia do doutor Jacé, né? O 10.837. 10837 da CNA. Esse aí também já está votado. Está votado. Já- Por hora eu vou manter. Sim, mas aí eu tinha- E por hora eu estou já mantendo o adiantei posicionamento. aquela linha Voto Isso, genérico. isso aí. Agora nós vamos começar a examinar. Eu o outro tô- âmbito, tá? Mas você quer ler a conclusão para ela? A conclusão ficou a conclusão que estava. Eu que estava fazendo divergência. Aí eu já retirei a divergência por causa do negócio do edital, que eu já falei, né? E agora na próxima nós vamos ver isso aí, negócio do edital, para ela vir chamar a atenção da gente aí, para a gente examinar o edital, por que ele não precisa ser, por que ele pode ser genérico se tem notificação. Tá? Muito bem. O dela são dois. Tem mais um dela? Não, aquele que ela sustentou não é o adiado. Pois é, aquele era o normal, esse é que é o diário. Eu já tô, também já dei a notícia para ela. Não. Próximo. Doutor, tem mais algum do doutor Gessé? Tem, sim. Então vamos ver. Na pauta da relatoria, doutor Gessé, segundo votante, doutor José Murilo, terceiro votante, doutor Anemar, o número 9 da pauta, que é o RO 10.512, 21/2016. Inscrita a doutora Ana Carolina Brito Lopes, pela recorrente, que é reclamada. Pode abrir para nós aí, é o 9? 9. 9. Não, abri aqui, só um minutinho. Manda atenção a eles. Agropeu. É, doutor Gessé, a conclusão, por favor, doutor. Estou esperando abrir aqui, senhor presidente. Não abre ainda não. Agora abriu. Agora abriu também. Lá fala por quê? Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, no mérito dando-lhes parcial provimento ao da reclamada para excluir da condenação o pagamento do adicional de periculosidade e reflexos e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000. A do autor para acrescer a condenação o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em todos os períodos de entre-safra, de dezembro a maio, não abarcados pela prescrição, calculados sob o salário mínimo, mantidos os reflexos deferidos em primeiro grau, mantendo o valor da condenação por conta ainda compatível. É o meu voto, senhor A senhora quer se manifestar? Só tem a palavra. Boa tarde, igreja Boa tarde. turma. Ante o voto do excelentíssimo desembargador, eu só queria manifestar só sobre a questão da hora ficta.
porque a reclamada é uma agroindústria, né? Ela é uma empresa rural. Então, como a lei do rural ela não prevê a hora ficta reduzida, a reclamada pede que seja excluída da condenação. Esse, doutor Gessé, alguma explicação? Senhor presidente, eu estou entendendo que essa matéria é inovação recursal, que isso não foi tratado em primeiro grau. Então, eu faço outras considerações, mas o ponto principal seria da impossibilidade de inovação recursal. Eu, inclusive, até achei gozado. Tive um processo que passou por mim lá, até fiz as contas para ver se essa insalubridade era mais vantajosa que a periculosidade, porque você está excluindo a periculosidade e dando insalubridade em grau máximo. É num período pequeno. Eu fiz até a conta lá para ver se era mais vantajoso, mas era porque o salário era menor. Sim. Menor. Eu estou, se quiser aqui, doutor Gessé. O senhor e a doutora Neymar. Estou de acordo, doutora Neymar, de acordo também? Estou de acordo. Então, decisão unânime, nós temos voto relator, tá? Ok, obrigada. Bueno, né? Acabou? Todos os demais ficam decididos na forma da votação já registrada eletronicamente, inclusive os EDs.